O início da minha história começa com, parte dela pelo menos, com o que eu estudei, que foi Biologia Marinha. Quem é que gosta de Biologia e Biologia Marinha em particular? Aqui levanta o dedo, só para eu ter uma noção. Que engraçado, 2 pessoas. Sabem que quando nós somos adultos, muitas vezes eu hoje em dia conheço pessoas e dizem o que é que fazias? Eu dizia Biologia Marinha. E quase todos os adultos têm aquela noção de eu adorava ter feito Biologia Marinha. E depois são advogados, são cabeleireiros, são seja o que for. Mas é muito interessante ver que aqui não há ninguém. Pronto. Eu fui para isto porque eu adorava os bichos, eu adorava o mar e adorava estudar o mar. E também queria ser esta investigadora que andava por baixo d'água só basicamente a estudar aqui os corais, a perceber os peixinhos, etc. Mas depois rapidamente apercebi-me que o nosso mar e o nosso planeta estava a ficar um bocado em mau estado por causa das atividades de nós. Não é? Então, longo percurso, basicamente pus-me na política, mas entrei na política com dados, que estava a produzir conhecimento para informar os políticos, para eles tentarem tomar melhores políticas. E fui trabalhar numa coisa, e isto é de propósito, ok? Fui trabalhar na Agência Europeia do Ambiente, que é uma agência da União Europeia, que no fundo olha para tudo o que é ambiente e tenta informar os políticos com todo o tipo de dados. Okay? Então depois tem um website assim, podem encontrar tudo o que quiserem sobre a Europa, a nossa escala Europa, sobre tudo o que se passa, muito conhecimento, os melhores cientistas, tudo a trabalhar. Então falávamos sobre o que é que está a acontecer agora, não é? Das alterações climáticas, isto acho que são imagens que vocês já viram bastantes vezes, como temos espécies icónicas a desaparecer, temos os icebergs a derreterem-se, que isso tem consequências para os nossos mares, para os nossos climas, temos uma série de outras coisas que estão todas interligadas. E isto aqui é muito à volta dos desafios climáticos. E outra coisa que eu descobri ao fazer este trabalho também, é que existe uma coisa, e desculpem estar em inglês, mas não encontrei os slides em português, que nós hoje em dia, a ciência também nos diz que nós temos limites planetários, físicos, que o que nós sabemos hoje em dia é que realmente se nós passarmos estes limites nós temos grandes possibilidades de trazer disrupção ao nosso mundo, ao nosso planeta. Isso depois tem consequências para o tipo de vida que nós podemos ter aqui no nosso planeta. As alterações climáticas, não sei se isto tem pointer, tem, que toda a gente fala muito e é bom que falem, por acaso ainda não passámos ainda ao limite, o que é bom, nós não queremos ir ao vermelho, não é? Mas há uma série de outros limites, nomeadamente toda a perda de biodiversidade, nós estamos a falar, que muitas vezes é aquela coisa muito distante, mas todo o tecido na vida, no planeta, está feito para que estas espécies todas que existem criam condições para nós podermos viver aqui, criam o oxigênio que nós respiramos, criam a água que nós temos. Portanto, cada vez que nós perdemos biodiversidade, isso é um grande problema. E que vai alterando estes ciclos do clima, da água, do solo. Não vou-vos dar uma grande lição nisto, mas basicamente nós estamos a mudar muito o planeta. Eu aprendi isso. Mas nós discutimos estas coisas em cenários assim. Tínhamos reuniões, pronto, já era um avanço, uma inovação, temos assim, isto era realmente na nossa agência. Temos mesas em quadrado, falávamos sobre isto, tínhamos alguém, aquilo era o nosso diretor ali, muito direitinho, a apontar para os dados, isto é a melhor ciência do mundo, vocês têm que fazer coisas diferentes, nós temos que mudar a nossa maneira de fazer as coisas, não estão a ver, o nosso planeta está a ser todo impactado, são as atividades humanas, estamos a perder os bichinhos todos. O que é facto é que, como vocês veem também hoje em dia, não acontece muito com isto, não é? Portanto, eu cheguei a um ponto e disse, vou largar isto, estou há 10 anos a fazer este tipo de trabalho e preciso, de alguma forma, de inovar, olhando para tudo o que eu sei, todos os dados que nós sabemos, de criar outra forma de ter impacto. Então, fui para uma escola de liderança criativa, chamada Think. E lá, e deixo só esta imagem para perceber o tipo de ambiente que é super diferente e acho que captura bem. No fundo, aprendi um processo, aprendi que a inovação e a criatividade podia ser aprendida, número 1. Há todo um processo para isto. Aprendi que trabalhar em grupos, mais do que ter cada um no seu lado, grupos com pessoas ali, eu trabalhei com pessoas que eram empreendedores, eram da banca, era uma dentista, tinha uma economia que fazia toda a parte de programação de gráficos da internet, e trabalhar assim em equipas que vêm de diferentes áreas multiculturais cria muito mais espírito de inovação. Usávamos imensos post-its, coisas todas nas paredes, escrever, tínhamos puffs, tudo no chão. Tudo era um ambiente que propiciava nós trabalharmos com as coisas de uma forma muito diferente. E aprendi todo um método que eu depois falo melhor. Pronto, e hoje, a partir disto, eu estou a criar várias coisas.
Mas isto era a minha história, porque é que eu hoje estou aqui a falar sobre criatividade, e nomeadamente onde é que eu dou formação, mas isso já lá vamos. Leva-nos à história de nós, aqui, eventualmente vocês. Vocês vão se formar, provavelmente isto, se calhar, alguns de vocês já olham para isto e já se reconhecem aqui, não é? Eu também já tive a vossa idade, tenho 39, não foi assim há tanto tempo. Nesta altura, se calhar, vocês é que querem a festa, não é? Quem é que só quer festa nesta altura do ano? Estão muito comedidos, não sei se apertarem aqui os professores. Ok. Estão-se a reconhecer? Pronto, mas basicamente é natural. É natural que vocês estejam nesta fase de vida. Vamos só ouvir, está bem? É natural que vocês estejam nesta fase de vida, que se queiram divertir e têm direito a isso, não é? Têm direito ainda a terem uma série de aspirações, de vontades, de conhecer o mundo, de se divertir e não terem que se preocupar muito com o futuro. E além disso, acho que há muitos de vocês que são considerados millennials ou já estão a sair dos millennials, muitas vezes também eu acho que se pinta uma imagem um bocado negativa, não é? Que vocês estão aqui, só querem olhar para o telemóvel e não querem pensar em mais nada e querem só direitos e não há deveres, mas eu não acho que isso seja verdade e não sou só eu, já há muitos dados que mostram que dentro de vocês, não sei se vocês se enquadram neste tipo de tipologia, se quiserem, que é os aspiracionais. Vocês querem muito mais da vida, não é? Mas ao mesmo tempo querem à mesma comprar coisas, vocês adoram comprar, não há problema, só que não querem consumir tanto como a minha geração e a geração dos meus pais, que levou aos problemas que nós temos hoje no nosso planeta, e ao mesmo tempo vocês querem felicidade e percebem que há felicidade além de ter coisas. Esta é uma fórmula que é muitas vezes o que está na base da vossa geração e da vossa geração até enquanto consumidores, quando saem daqui. Portanto, acho que há aqui muita esperança aqui em termos de como é que vocês vão atuar no mundo. Por outro lado, vocês vão entrar no mundo, não sei se já ouviram falar da quarta revolução industrial. Quem é que já ouviu falar da quarta revolução industrial? Quarta. Ainda não? Estão aqui ideias para os professores, para trabalharem nas aulas. Bem, no fundo, nós estamos no meio desta quarta revolução industrial. A primeira foi nos anos 1700, não é? Quando houve toda a parte da mecanização, como é que se chama? Do barco a vapor, exatamente. Depois houve a parte toda de produção de massa, da eletricidade mesmo, que foi a segunda revolução, nos anos 1870. Depois veio a terceira, 1960, por aí, que tem a ver com toda a parte dos computadores. E a quarta, no fundo, é uma expansão desta última. Tem muito mais a ver com a parte da internet. A internet das coisas, os sistemas, a interligação, toda a conexão a toda a hora. E vocês vão ver uma vida adulta muito diferente da que eu tive, por exemplo, e foi há 15 anos atrás que eu estava aí, não é? Portanto, um bocadinho mais, 18. Onde está tudo conectado a toda a hora e o mundo, de repente, virou um Berlim. Não é? Isto traz desafios também a nível do tipo de trabalhos que vocês vão ter, o tipo de conexão, o tipo de exigências que vai haver em vocês a toda a hora, porque a toda a hora vocês estão é suposto vocês estarem a comunicar e estarem a criar. Por outro lado, quem é que já ouviu falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Tem uns 5. 6. Este é o mundo que vocês vão herdar, ok? Apesar de terem direito a uma vida com felicidade, com festa, com todo o tipo de desafios que nós tivemos e também oportunidades, apesar de vocês, penso eu, que já têm um tipo de consciência muito diferente do que quando eu tinha a vossa idade, por exemplo, este é um mundo que vocês vão herdar que tem desafios ambientais, sociais e económicos. Estes objetivos, depois vejam na internet, são muito giros, estão a criar uma série de inspiração. São 17 objetivos que foram acordados pelos países todos do mundo, em 2015, que é uma agenda para o mundo até 2030. Nós temos de transformar o mundo para conseguir atingir estes objetivos para nós termos todos uma boa vida. E, por outro lado, com estes desafios, a vossa geração, isto é uma fotografia que eu tirei na Marcha do Clima há cerca de 2 semanas, 3 semanas talvez, está zangada também, está preocupada com o vosso futuro. Quem é que esteve na Marcha do Clima? 2, 3, 4, uma professora.
Ok. Mas é uma geração que está muito consciente das coisas, não é? Acho que também por esta parte estamos todos, o Rui está a perguntar quem é que vê ainda notícias na televisão, mas também vocês têm as redes sociais, vocês recebem as coisas, portanto isto já não é só quem está nos escritórios a perceber as coisas. Portanto, têm direito de querer saber, querer fazer, querer um mundo diferente, não é? Então pronto, desculpem, esta está em brasileiro, não encontrei em português também. Então como é que atuamos? Como é que fazemos isto? E o Einstein tinha esta boa frase, não é? Que a insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E sempre a mesma coisa é consumir da mesma maneira. Temos os sistemas de saúde iguais, temos o sistema de educação iguais, que são iguais quase há 200 anos ou 300 anos. Não é? Temos o sistema mesmo de família igual. Percebem? Portanto, temos que mudar. E porquê? Isto aqui, vocês... Quem é que está no 12º aqui? 12º. Portanto, para o ano já é 2020. Ok? Então, supostamente, vocês para o ano, em 5 anos, houve aqui uma mudança muito grande do tipo de top skills que vocês têm que ter para serem aceitos no mercado de trabalho. Ok? E vocês podem ver ali, e aí eu já vou entrar agora na criatividade. A criatividade há 5 anos atrás, ou há 4 anos atrás, era vista como a 10ª skill. Okay? Estava no top 10. E agora já está no top 3. Okay? Porquê? Porque o mundo está realmente muito diferente. E aquela revolução industrial, a 4ª, faz com que as coisas mudem muito rapidamente. Muito. E vocês precisam estar ágeis para conseguir lidar, conseguir pensar, conseguir definir o que é que vocês querem nos vossos trabalhos. Então pronto, o que é que eu gosto muito desta definição do IDEO, que foram um dos pioneiros na parte de inovação e de criatividade, e utilizar isto para quê? Para resolver problemas de forma criativa. É que a criatividade é uma aptidão e uma competência para gerar e atuar sobre novas ideias. Há muitas definições, eu gosto desta, que é uma aptidão ou competência. Aqui é diferente de criatividade artística. Há muita gente que diz, então não sei vocês, mas pelo menos quando chegamos a adultos, quem é que é criativo? Já ninguém se considera muito criativo, a não ser que venham mais da parte de design gráfico ou de artes, etc. Nós todos temos esta capacidade de ser criativos. Vocês lembram-se, ainda há pouco tempo estávamos todos a desenhar, todo o mundo era a idade dos porquês e perceber e querer atuar. Portanto, mas quando nós chegamos, como temos um sistema que normalmente nos formata, não é? Chegamos à idade adulta nos nossos trabalhos e não conseguimos fazer as coisas de forma diferente. Como eu estava na minha história no início, não é? Nós só olhávamos para dados, fazíamos mais relatórios, mais indicadores, mais mapas. Parecia que queríamos que as pessoas, os políticos, nós queríamos que mudassem a sua forma de fazer coisas, que engolissem aquilo, em vez de nós pensarmos de uma forma diferente. Como é que vamos fazer isto de uma forma diferente? E a inovação é quando se executa essas ideias. Okay? Só que acho que pode ser uma nuance engraçada. Portanto, não é só estar sentado, ter muitas ideias, é a capacidade de estar sentado, ter muitas ideias, criar muitas ideias, mas ao mesmo tempo executá-las, implementá-las. Se vocês têm algum problema, façam alguma coisa em relação a isso, não é só ficar a pensar nisso. Okay? Pronto, e agora, como é que eu faço isto da criatividade? Eu, em particular, e um campo lá está, há muitas formas de criatividade. Não sei se já ouviram falar do Design Thinking. Ponham a mão se já ouviram falar. Ok. Lá ao fundo, boa. Design Thinking é uma abordagem de resolver problemas e é uma abordagem que digo-vos que se vocês conseguirem entrar nisto e peçam aos seus professores, se calhar, isto é giro de fazer nas aulas, tem um desafio e há uma metodologia muito concreta que passa por, se têm um problema, imagina, querem... O que é um problema aqui na escola, Rui, tu saibas? Não é necessariamente nesta escola, uma escola portuguesa. Os alunos terem confiança em si próprios, terem confiança em si próprios. Então, o problema tem de ser como criar mais confiança, ou dar mais confiança aos alunos. Mais autoestima. Mais autoestima. Então, em vez de começarem logo a dizer, ok, já tenho soluções, há todo um processo de começar com empatia, que é uma skill também muito importante, faz parte da inteligência emocional. Percebem porquê que vocês têm a falta de empatia? Estou agora a dizer vocês, porque vocês são, neste caso, estamos a falar da escola. Porquê que têm a falta de empatia? É andarem a observar as pessoas. Por exemplo, eu se viesse aqui a fazer isto com vocês, eu ia para as vossas aulas, sentavam ali numa destas palestras para perceber o que é que vocês estão a sentir neste momento.
olhava para os currículos, falava com os professores, falava com a parte toda da administração aqui, falava com o staff, consegui perceber e realmente o mundo que vos rodeia, eventualmente falava com os vossos pais, alguns, consegui perceber o mundo que vos rodeia para perceber como é que vocês sentem este problema. E depois então, também não vos vou explicar muito isto aqui, mas passam por um processo de definir muitas ideias, criar muitas ideias e depois então fazer protótipos muito rápidos dessas ideias de implementação. Podia ser criar clube de empatia, podia ser fazer excursões por diferentes... Podia ser dar cabo disto, que eu acho que isto mata qualquer tipo de processo. E testar e implementar. Okay? Isto é uma metodologia que é baseada nas necessidades dos seres humanos. E o outro, que é a minha grande área de fascínio, que é a natureza. Portanto, eu voltei a encontrar um momento de olhar para a natureza. Isto é uma árvore da vida. E se vocês pensarem bem, a vida e a evolução da vida é o maior expoente de criatividade que existe. A vida existe há 3 bilhões de anos. Isto aqui é um gráfico que lê-se daqui a 0 para a frente. Isto é hoje, e aqui igual. E aqui é tudo. Portanto, a vida surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos, enquanto protobactérias, e foi-se desenvolvendo. Isto é o dia de hoje aqui. Tudo o que está vivo hoje está aqui. Okay? Desde bactérias, a plantas, a fungos, a parte toda dos peixes, anfíbios, répteis, etc. E nós estamos aqui alguns. Nós somos só aqui um destes. Okay? A vida ao longo de 3,8 bilhões de anos foi desenvolvendo 30 mil, ou milhões mesmo, de espécies, ramificações. Ficou extinto o que já não estava adaptado e continuou. Hoje em dia temos isto tudo. E há padrões de natureza. A natureza tem design que nós podemos aprender. E foi isso que eu, quando fiz biologia, ninguém me ensinou isso. Eu descobri isto agora, nos últimos 3 anos, 4 anos, que uma pessoa pode aprender da natureza. Há padrões. Então, só para vos dar uns exemplos de aplicações. O velcro. Aqui. O velcro vem inspirado deste tipo de planta. Foi um dia um senhor... Este é um tipo de inspiração que nem sequer estava à procura de um problema. Estava a passear na natureza. E o cão dele tinha assim cheio de pelos. Chegou um dia, quando voltou a ter com ele, estava com os pelos todos cheios disto. Agarrado. E ele olhou para aquilo e percebeu como é que era o mecanismo. No fundo, acabou por deixar criar isto, que hoje em dia é uma coisa que dá imenso jeito e que está em 30 mil peças de roupa. Outro exemplo aqui. Isto foi no Japão. É um comboio supersónico. Eles estavam a ter muitos problemas em como é que iam criar um comboio, porque aquilo tinha que atravessar túneis, e quando passava de um túnel cá para fora, fazia um barulho gigante, porque mudava a pressão, as condições de pressão. E os engenheiros não estavam a conseguir resolver o problema. Porquê? Porque estavam sempre a utilizar a mesma forma de pensar. E foram para a natureza ver fontes de inspiração. Este pássaro é o guarda-rios, e basicamente o que ele faz é ele apanha peixes dentro da água, só que ele põe-se assim por cima da água, quando vê um peixe, ele vai assim a fundo, só que ele consegue pôr-se num formato, põe as asas todas para trás e o bico, e entra sem barulho nenhum dentro da água e apanha o peixe. Portanto, ele mudou de ar para água sem barulho nenhum. Eles olharam para a inspiração e fizeram este comboio. Ali em cima é tubarão, a pele do tubarão. São umas escamas que não têm quase resistência nenhuma na água. Né? Então inspirou para o Michael Phelps, um grande nadador, fazer este tipo de fatos que ajudou a ter uma pele super hidrodinâmica. E aqui, por exemplo, é a inspiração de olhar para as asas de borboleta, como é que elas capturam a luz do sol, e olhar para o tipo de formato que elas têm dentro da asa e olhar isto para os nossos painéis solares. E por último, isto é nível de forma e processo. A natureza também tem toda a parte de sistemas. Então aqui, por exemplo, a produção da cerveja. Opa! Okay? Com a maneira habitual de pensar, nós olhamos de uma forma muito extrativa. Então, para produzir cerveja, nós precisamos de cereais e precisamos de água. E por um lado temos assim os resíduos de cereais, não fazemos mais nada com isto. Por outro lado também temos a água, que também já não fazemos mais nada com isto. A natureza não funciona assim, não há resíduos, lixo, não é? Não há coisas que não são reutilizadas na natureza. A natureza é criativa por causa disso. Então a natureza faz e arranja muito mais. Então há pessoas que já estão a começar a olhar para isto, como é que elas podem ter muitos benefícios. Então criam cogumelos a partir do resto dos cereais, pão. Esta água é usada para alimentar porcos. Temos também aqui dos cogumelos que também dá para alimentar porcos.
O resto dos porcos dá para ir para composto, que depois é utilizado para o solo outra vez, mas também serve para criar energia a partir do biogás, também vai para dentro de algas que depois podem alimentar peixe. Okay? Portanto, no fundo, temos uma cerveja que é ótima, mas a cerveja, se for produzida desta forma como a natureza pensa, pode ter muito mais benefícios, cria muito mais condições. Portanto, para mim, criatividade é, por um lado, o que eu aprendi foi de limites da minha vida anterior, que eu percebi que não estava a conseguir com o que eu sabia, com o que tinha sido ensinada, com o tipo de formação que estava a ter, com o texto em que estava a ter, já não dava. Então saí, fui para uma escola para poder aprender novas maneiras de fazer e descobri que, por um lado, criatividade humana, nós temos um potencial gigante, para conseguir criar tudo o que for, a resolução aos problemas todos que nós temos. Nós sabemos como fazer isto. Mas, por outro lado, também temos a natureza. Tem uma fonte de criatividade gigante e nós só agora é que estamos a começar a olhar para a natureza desta forma. Portanto, mais do que ver a natureza como uma coisa assim externa que nós temos que proteger, nós podemos aprender imenso da natureza. E estas são as minhas duas grandes fontes de inspiração e as minhas duas grandes fontes de ferramentas, se quiserem, para o século XXI. E acho que a última coisa que vos deixo, talvez deixe aqui como base de fundo, antes de eu e o Rui temos uma conversinha, é uma pergunta. E acho que é bom vocês terem perguntas ao longo da vida. E esta é uma pergunta que está sempre na minha cabeça. Se calhar as vossas são muito diferentes e espero que não pensem assim tão sério ainda. Mas como poderemos viver todos, não somos só nós, bem e de forma justa dentro dos limites do planeta até 2050? Eu gosto desta imagem. Sabem quem é que reconhece esta imagem? Também uns quantos. Pronto, este foi do Elon Musk, que vem dos Tesla, né? Que é um criativo gigante, inovador, está a fazer coisas muito giras, mas também tem umas grandes pancas e decidiu pôr um Tesla no espaço, okay? Mandou, porque ele está a criar toda uma empresa à volta do espaço, não é? Para pôr coisas no espaço, e decidiu mandar um carro para lá, a tocar David Bowie, que o Rui estava agora a ouvir de manhã, do Major Tom. Portanto, eu acho que isto sumariza muito bem o nosso potencial humano. Nós conseguimos fazer este tipo de coisas. A natureza não faria isto naturalmente, não é? Portanto, eu acho isto espetacular. Não é dizer isto não é isto que nós devemos fazer, mas ao mesmo tempo nós vivemos ali. E temos condições que nos limitam, que é bom, para sermos criativos dentro deste espaço.